Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos! A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração nesse domingo abençoado que o Senhor preparou para nós. É muito bom estarmos juntos, ainda que seja à distância. Nada pode nos impedir de ser igreja, nada pode nos impedir de estarmos reunidos no nome de Jesus. A Bíblia diz que onde estivessem reunidos 2 ou 3 no nome dele ali, ele estaria. Então nós estamos reunidos em nome do Senhor. Então ele está entre nós, através da nossa reunião. Que benção que você está aqui. Vamos entrando aí na nossa live. Você que já está online, que benção que você está aqui. Já manda aqui nos comentários. Vou tentar abrir aqui. Enquanto você vai entrando, se puder nos ajudar, mandar o nosso link aí para a sua célula, vai nos ajudar muito. Tem aqueles irmãos que conseguem atrasar até no culto online. É verdade ou não? Já viu aquele irmão que tem o culto presencial, ele atrasa, tem o culto online, ele atrasa. E hoje é dia de ceia, glória a Deus. Eu espero que você já tenha pegado o pão, já tenha preparado o cálice aí na sua casa. Se você não fez isso, corre lá rapidinho, prepara o pão, prepara o cálice, deixa Deus encher a sua casa essa noite com sua graça, sua presença, que no final do nosso culto nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero ler um texto com você, que está no livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia fala que a igreja de Jesus é aquela que prega o que os apóstolos pregavam, que vive uma vida de comunhão, que vive uma vida em unidade, uma vida uns aos outros, e que eles partem o pão juntos e eles oram juntos. Então nós somos a igreja de Jesus, nós estamos aqui estudando o ensino dos apóstolos, estamos compartilhando sobre o livro de Gálatas, nós estamos orando juntos, estamos partindo pão, falta a comunhão, Mas essa semana agora, no nome de Jesus, as nossas células vão voltar com tudo. No próximo domingo, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer, a nossa reunião presencial vai acontecer, vai ser uma benção estarmos juntos. Mas hoje nós temos a internet e graças a Deus pela internet. Então, todo mundo já chegou, graça e paz para você que chegou agora, estava te esperando aqui, que benção que você está com a gente. Compartilhe o nosso link se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Nós vamos adorar Jesus, mas antes eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a entregar o seu coração a Ele e nós vamos exaltar o nome do Senhor juntos como igreja, alegres em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos orar juntos. Senhor, nós consagramos o nosso coração, a nossa vida, Senhor, nossas famílias, nosso tempo. Deus, tudo que temos, tudo que somos, entregamos ao Senhor e clamamos que o Senhor venha falar conosco essa noite. Deus, que essa noite sejamos alimentados pelo Seu Espírito,
Que sejamos, Senhor, constrangidos por Teu amor, que possamos juntos, Deus, ouvir a Sua voz. E, Deus, que os nossos olhos sejam abertos através dessa reunião. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos agora que estão em suas casas assistindo esse culto. Pai, que eles possam ser inundados pelo Seu amor, que haja, Deus, revelação, que haja, Senhor, transformação do céu na vida de cada um deles. Deus, que a Tua glória, a Tua graça inunde, Deus, cada sala, cada quarto, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos juntos adorar o nome de Jesus, meus irmãos. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Ele essa noite, se alegre nele essa noite. Você é salvo, você é curado. Aleluia, aleluias. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Feche seus olhos, diga isso. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, nós declaramos dia e noite, noite e dia, suba a ti a nossa adoração, dia e noite e dia, suba a ti, Pai, a nossa adoração. Diga isso na sua casa. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. 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 Diga isso, dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite.
tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Somente tua é a glória. Nós te exaltamos essa noite, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos, te exaltamos. Seja exaltado, seja engrandecido, nós te exaltamos. Oh, e toda glória seja para ti, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Seja exaltado, te exaltamos. Diga isso, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te elevamos no nível mais alto, nós te colocamos onde é o seu lugar, Pai, no alto. Nós te exaltamos essa noite, erga seus braços na sua casa, exalte, adore, exalte aquele que vive, aquele que reina para sempre, exalte ao Rei da Glória, exalte ao Rei da Glória, exalte ao Rei da Glória, exalte a Ele. Oh Senhor, Tu és digno de tudo, só Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Tu és digno de tudo. Só Tu és digno, só Tu és digno. Nós te exaltamos, só Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de todas as coisas. Tudo é para Ti, nós te exaltamos. Seja digno de toda honra, de todo louvor. Tudo é para Ti. Tua é a glória, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda Ele essa noite. Aplauda e engrandeça aquele que vive e aquele que reina. Aleluia. Olá, meus irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um Videira News. Hoje eu tenho uma ótima notícia para vocês. Essa semana, as nossas células e também os nossos cultos irão acontecer normalmente. Só que nós precisamos que você use sua máscara, use o álcool em gel e também respeite o distanciamento social. Pois saiba que você é muito importante aqui no nosso meio. Dia 5 de abril, iremos iniciar uma nova turma do Cursão e do CTL. Você que deseja fazer parte dessa turma, procure o irmão Rubens e faça sua matrícula.
Querido visitante, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Saiba que você é o nosso convidado especial para participar dos nossos cultos presenciais. Será uma honra te receber aqui. Que a palavra de hoje venha te dar muita revelação e edificar a sua vida. Tenha um ótimo culto. E terminamos aqui mais um Videira News. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos! Que bênção, que poderoso! É muito bom quando nós temos liberdade para adorar Jesus. Eu espero que você, através desse momento de louvor, tenha se entregado a Ele, tenha desfrutado da presença, da vida, da graça do Senhor. Amém? Gente, eu quero te dar a oportunidade essa noite de entregar sua oferta a Jesus, porque não tem como os nossos corações serem conquistados pelo amor de Jesus e como resposta a esse amor, nós não venhamos a amá-lo também, que o amor do Senhor nos constrange, Ele nos leva a ter esse desejo gratuito de retribuição. Não há nada que eu faça para que eu possa retribuir tudo aquilo que Deus fez na minha vida, mas as nossas ofertas e o momento da contribuição é o melhor momento para que a gente possa atribuir honra ao nome de Jesus. Então eu quero te desafiar, não quero ler texto nenhum com você, eu quero te desafiar nesse momento a ser grato a Jesus. Nós já estamos hoje, o terceiro domingo que nós estamos fazendo reuniões apenas online, e você sabe que a vida da igreja ela precisa de dinheiro, nós precisamos cumprir com todas as nossas obrigações, precisamos pagar o aluguel, precisamos água, luz, todas as despesas que nós temos. Eu queria muito agora contar com o seu encargo, né, com o seu amor pela obra de Deus e, acima de tudo, com a honra do seu coração para com Jesus. Então, que nesse momento você possa separar a sua oferta, o seu dízimo. Às vezes você fala, pastor, eu estou com o meu dízimo aqui na minha casa. Manda uma mensagem então para o seu líder. Eu estou com uma oferta especial. Manda uma mensagem para ele também. Essa semana nós vamos ter a nossa célula. As nossas células, né? Você pode levar a sua oferta, o seu dízimo lá também. Mas você que tem um aplicativo no celular, eu queria te desafiar a fazer uma transferência agora, fazer um Pix. Nós já vamos colocar aqui na imagem as informações da nossa conta corrente. E eu quero declarar que o Senhor tem prosperidade para nós, porque Ele deseja que eu e você sejamos os mantenedores da obra, que nós sejamos os financiadores do reino de Deus na terra. Amém? Antes de você entregar a sua oferta, seu dízimo, eu quero declarar prosperidade do céu na sua vida, declarar que o Senhor venha multiplicar sua sementeira, que o Senhor possa vir rasgar as comportas do céu sobre você, para que você possa provar e experimentar de tudo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, receba a bênção do céu. E declaro, meu irmão, minha irmã, que você que vai fazer uma oferta de amor, uma semente de fé nessa hora, essa semana mesmo você vai ser surpreendido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém aí da sua casa? Então faça a sua oferta, faça o seu dízimo nessa hora com alegria. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos! Deus é muito bom e a sua graça dura para sempre. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí agora, no livro de Gálatas, capítulo 1,
no versículo de número 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Abra lá. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não via outros apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar juntos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, estudando o livro de Gálatas junto. E eu creio que o Senhor deseja construir fundamentos sólidos em nossa fé. Eu clamo para que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento da Sua palavra. Abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pega sua mão direita para o céu aí da sua casa, diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Aleluia. Se você está com alguém aí na sua casa, diga isso para ele, fala: você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Irmãos, nós estamos já, hoje estamos no quarto dia, na verdade, iniciamos domingo passado esse nosso estudo do livro de Gálatas. Nós já compartilhamos que Paulo escreve a carta aos Gálatas para alinhar o ensino do favor e da graça de Deus na vida da igreja. Os Gálatas estavam pervertendo o evangelho, eles estavam desviando a sua fé da graça para a lei. Eles estavam voltando a caminhar debaixo do merecimento, da justiça própria. Nós vimos a autoridade do apóstolo Paulo, aprendemos sobre qual era o evangelho e a essência do evangelho que Paulo pregava, compartilhamos sobre as defesas que o próprio Paulo fala sobre si mesmo, para que nós pudéssemos ter a convicção e a confiança de que Paulo não é qualquer pessoa, mas ele foi aquele separado pelo Senhor, ele foi aquele que foi levantado pelo próprio Deus, foi o próprio Senhor que ensinou Paulo o Evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, por isso eu quero te dizer, talvez você não está acompanhando as nossas lives de Gálatas, nós estamos estudando sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21 horas, tem sido uma bênção. E hoje é domingo, é culto de ceia. No final da nossa palavra aqui nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. E mesmo compartilhando da ceia, e mesmo sendo culto de domingo, nós vamos continuar estudando o livro de Gálatas. Hoje eu acabei de ler com você aqui a partir do versículo 15. E nesta passagem nós observamos qual foi o processo de crescimento na vida de Paulo. Porque você sabe, irmãos, Paulo fala no capítulo 1 aqui sobre quais foram as fases que ele viveu no ministério. E eu tenho certeza que Paulo, para mim e para você, de acordo com a própria palavra de Deus, eu já vou ler com você, Paulo é uma grande referência, ele é um grande exemplo. E essas fases da vida cristã que ele viveu são um sinal e são uma espécie de exemplo para que nós venhamos a viver, para que nós também venhamos a passar. Pega a sua Bíblia aí e abra ela na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Pegue lá, por favor, 1 Timóteo 1, 16. Diz assim, olha que interessante. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, isso é Paulo escrevendo a Timóteo, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade
e servisse eu, Paulo, de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Tem alguém aí que crê em Jesus para a vida eterna? Diga amém. Eu creio em Jesus para a vida eterna. Então, se você crê em Jesus para a vida eterna, Paulo é o padrão, ele é o nosso modelo. E Paulo, ele viveu várias fases do ministério, ele viveu várias experiências com Cristo. E eu quero compartilhar 8 momentos da vida de Paulo. Através desses versículos que nós lemos, Paulo faz referência a 8 situações, a 8 fases diferentes que ele viveu. E eu tenho certeza que nós precisamos estar alinhados com o ensino apostólico de Paulo. Porque como nós lemos aqui no início do nosso culto, a igreja ela se reunia e compartilhava a doutrina dos apóstolos. Então nós estamos aqui também para compartilhar o ensino de Paulo, o ensino de Pedro e o ensino dos demais apóstolos que foram levantados pelo Senhor. Em primeiro lugar, lá no versículo 15 de Gálatas 1, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você pegue ela. Se você esqueceu aí o papel, a caneta, pode colocar lá para mim? Obrigado. Pega lá papel, caneta e nós vamos ler no versículo 15 de Gálatas 1, diz assim, ó: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. O primeiro processo na vida de Paulo é que Paulo foi separado por Deus antes do próprio nascimento. Veja, irmãos, o propósito de Paulo não começou depois que ele conhece a Jesus. O projeto de Deus nas nossas vidas não começa depois que nós nos encontramos com o Senhor. Na verdade, muito antes de nós nascermos, o Senhor já tinha nos separado. Na verdade, você vai perceber que o propósito de Deus começa antes do nascimento de Paulo. Significa que a vontade de Deus na nossa vida não começa em nós, mas começa nele, começa no Senhor. Não é que eu dou início em alguma coisa na vida cristã. Eu não tenho o poder de dar o pontapé inicial em nada na minha vida, mas é o próprio Deus que começou a planejar a minha história, o meu futuro e a minha vida muito antes de eu nascer. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que desde a eternidade o Senhor já sonhava conosco. Obrigado. Fala assim comigo: desde a eternidade o Senhor já sonhava comigo, né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, o profeta ouve dizendo assim: Deus me conhecia desde quando eu estava no ventre da minha mãe. E o profeta diz: antes de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido, Ele já tinha te separado para ser um profeta às nações. Foi o Senhor quem nos escolhe, foi o Senhor quem nos chama. Paulo aqui fala que ele tinha sido escolhido, ele tinha separado. Deus nunca nos escolhe baseado em quem nós somos. Não tem nada que eu faça que me leve a ser escolhido ou separado para Deus. A escolha do Senhor é inteiramente e unicamente, irmãos, pela graça de Deus. Aqui pode surgir nas nossas mentes, né? Tá bom, pastor, mas então significa que existe uma presciência de Deus, onde alguns Ele escolhe e outros Ele não escolhe? Eu não sei te dizer isso. Uma coisa eu sei, a Bíblia fala que Paulo foi separado antes de nascer, e eu creio que se ele é o meu exemplo, eu também fui separado antes mesmo de eu nascer. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Isso é poderoso, saber que foi Ele que me escolheu. Isso tem o poder de nos trazer uma segurança profunda e verdadeira na nossa existência. Porque quando você pensa que Deus aceita você baseado naquilo que você faz, nos momentos onde você não está fazendo o que deveria fazer, a sua fé se torna frágil. Mas quando você sabe que foi Ele que te escolheu, Ele tinha a opção de não ter te escolhido, Ele tinha a opção de não ter te encontrado, Ele tinha a opção de não ter te salvado. Mas foi Ele que escolheu te salvar, Ele escolheu te amar, Ele escolheu te aceitar. E isso aconteceu antes de você nascer.
Olha o tamanho da graça, o tamanho do privilégio e olha a profundidade da segurança que nós podemos ter. Foi Ele que nos escolheu. Se foi Ele que nos escolheu, meu irmão, minha irmã, nós podemos estar em paz. Nós podemos viver a nossa vida segura. Por quê? Porque não tinha ninguém pior que eu. Então Ele me viu e disse, eu vou escolher você. Aleluia! E eu, com as minhas fraquezas, com o meu pecado, com toda a minha história, com toda a minha vida pregressa de lama, de sujeira, mesmo assim, Ele me escolheu. Eu não sei por que Ele me escolheu. Eu vou te dizer, eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você. Eu só sei que Ele nos escolheu. Você pode dizer amém? Ele olhou para você e disse, vale a pena. Vale a pena te salvar, vale a pena te amar, porque eu tenho uma obra para fazer. O diabo tentou destruir tua vida, o diabo tentou destruir tua história, o diabo tentou matar você antes de você vir à existência. Mas eu te escolhi, diz o Senhor, eu te separei. E quando nós temos o nosso coração firmado nessa verdade de que foi Ele quem nos escolheu, uma força nasce dentro de nós, porque nós sabemos o grande privilégio que é ter sido escolhido pelo Senhor. Um dia eu estava meditando, passando dias muito difíceis, e eu comecei a lembrar de que não foi eu que escolhi Ele. Eu lembro até hoje, no dia que eu estava andando, era dia 23 de agosto de 2007. Estava andando lá em Curitiba, eu lembro a rua, eu lembro até o lugar da rua. Eu posso te levar hoje lá. E o Senhor me encontrou. Ele enviou um anjo do céu, um homem de Deus chamado Cristiano Assunção. Na verdade, Cristiano Aloísio Assunção é o nome do profeta. Eu amo esse cara. E ele pregou para mim. Foi o Senhor que me encontrou. Foi Ele que me separou. Nós precisamos entender isso, gente. O propósito de Deus começa muito antes de nós nascermos. Você pode ter confiança que Ele ama você. Amém? Aleluia. Aleluia. A segunda coisa, Gálatas, no versículo 15 mesmo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me escolheu por sua graça. Oh, irmãos, mesmo a gente olhando para uma câmera, eu consigo sentir a presença viva de Jesus entre nós. O Senhor nunca nos escolhe pelo merecimento. A escolha de Deus nunca acontece pelo desempenho. A escolha de Deus nunca acontece porque nós somos bons. Constantemente eu preciso me lembrar, eu não sou bom. Eu por mim mesmo não sou digno. Eu não fui separado por Deus porque eu era um bom homem, porque eu era um bom menino, porque eu era um bom filho, porque eu era um bom pai, porque eu era um bom cidadão. Eu não fui escolhido por Deus porque Ele olhou e disse, olha, você é um bom garoto. Não, não, não. A escolha de Deus é totalmente e exclusivamente pela graça, porque todo homem caiu. Todos nós cometemos gravíssima transgressão contra a lei de Deus. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus. Todos nós fomos colocados em um só nível de condenação. Por conta do pecado de Adão, todos nós fomos destinados à perdição, ao fogo do inferno. A gente iria morrer queimado de cabeça para baixo, no quinto dos infernos. Mas Ele nos escolheu pela sua graça. Mas você pode dizer, pastor, como que eu posso saber quem é chamado por Deus e quem não é? É muito simples, é muito simples. O nosso papel simplesmente é pregar o Evangelho. O nosso papel simplesmente é anunciar a boa notícia de que Deus aceita o homem pecador e perdoa o homem pecador. Agora que nós anunciamos a mensagem, nós vamos saber quem são aqueles que foram chamados e separados pela graça de Deus. Veja, saber que Deus escolhe mediante a graça nos traz a fé de que nós devemos anunciar o Evangelho a todos. E que se nós, pecadores como somos,
ou como éramos. Inimigos de Deus como éramos, e mesmo assim fomos aceitos e escolhidos e chamados e separados pela graça. Se Deus separou a mim e me chamou por sua graça, significa que Ele pode fazer isso com também todos aqueles da minha família que ainda não conheceram a Jesus. Se Deus me separou por sua graça, isso significa, meu irmão, minha irmã, que Ele também pode separar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, minha filha, meus parentes, meus primos, meus avós, as pessoas do meu trabalho. Qual que é o meu papel? Simplesmente anunciar a mensagem. Porque muitas vezes nós pensamos, mas aquele fulano vive uma vida muito pecaminosa. Ah, mas o ciclano vive uma vida muito profunda de pecado. Você pode pensar, não, mas o fulano jamais iria poder ser crente. Ah, mas o ciclano, o beltrano vive uma vida muito profunda no pecado. Mas é exatamente esse que o Senhor quer alcançar. É exatamente esse que pode ser alcançado pela graça de Deus. Irmãos, a escolha de Deus não depende de quem nós somos, mas depende do tamanho da graça e do amor dele por nós. Então o nosso papel simplesmente é pregar. Por que nós fazemos 2 vezes por ano jejum de 21 dias e colocamos lá pelo menos 3 nomes de pessoas que nós queremos que recebam a Jesus? Simplesmente porque nós temos a convicção que Deus sempre escolhe pela graça. Não há ninguém tão pecador que não possa ser aceito por Jesus. Não há ninguém que vive uma vida tão inundada no pecado que não possa ser restaurada por Jesus. Não há ninguém tão longe da graça de Deus que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Paulo diz, eu fui separado antes de nascer, mas eu não fui separado porque era bom. Eu fui separado pela graça de Deus. Eu declaro no nome de Jesus que a sua família será alcançada e será separada pela graça de Deus. Eu declaro que as pessoas da sua família que ainda não conheceram a Jesus serão totalmente conquistadas por esse amor em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. A terceira coisa, o apóstolo Paulo fala em Gálatas no versículo 16. Primeiro ele fala, o Senhor me separou antes de eu nascer, me escolheu por sua graça e aprouve revelar seu Filho em mim. Veja, a terceira fase da vida de Paulo é que Deus revelou o seu Filho a ele. Paulo diz, irmãos, isso significa que ele teve a revelação de quem era Cristo. Ele teve uma experiência pessoal com o Filho de Deus, que é Jesus. Sabe, de nada vale todo conhecimento teológico, de nada vale, meu irmão, minha irmã, toda a bagagem bíblica, de nada vale todos os anos que nós temos de cristãos e de evangélicos, se isso não for se manifestar em revelação no nosso dia a dia. Nós fomos chamados por Deus para ter revelação. Paulo, ele teve revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Paulo teve revelação de que Jesus se entregou no lugar dele. Paulo teve revelação, irmãos, que quando Jesus ressuscita, é porque ele vence a morte. E agora que Cristo ressuscita, Cristo se une a mim, ele se une a nós, e agora nós somos um só com o Senhor. Paulo então diz, e você sabe que eu disse isso, se eu não me engano, na quarta-feira aqui. A única oração que Paulo fazia não era para que nós sejamos ricos. Paulo nunca orou para que nós ganhássemos muito dinheiro, nunca orou para que nós tivéssemos grandes prédios, para que as nossas igrejas fossem grandes igrejas, não. Paulo sempre orava para que nós tivéssemos revelação. E Paulo aqui diz que ele tinha tido revelação. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. E Paulo sabe que tudo depende de que nós tenhamos esta revelação de que Cristo morreu, ressuscitou, está entronizado acima de todo principado, acima de toda potestade, e nós estamos nele. Eu estou em
Cristo, nós precisamos ter revelação de que estamos em Cristo, de que somos um em Cristo, de que quando eu oro em nome de Jesus, é a Jesus que será ouvido, de que quando eu chego, Jesus chega, de que quando eu falo, Jesus fala, de que quando eu olho, Jesus olha, quando eu toco, Jesus toca. Por quê? Porque eu e Ele somos um, nós somos amalgamados, nós somos unidos no Espírito, e agora eu preciso ter revelação de que não há mais como separar eu e Cristo. E essa revelação que eu tenho de que eu e o Senhor somos um, vai me levar a viver uma vida em santidade, porque quanto mais revelação eu tenho de que eu sou um em Cristo, menos eu vou viver uma vida de pecado, menos eu vou viver uma vida na carne, porque eu sou um com Cristo. Então eu não vou permitir com que qualquer palavra saia da minha boca. Eu sou um com Cristo, então eu não vou ir em qualquer lugar. Eu sou um com Cristo, então eu não vou permitir com que os meus olhos vejam qualquer coisa. Eu sou um com Cristo. Eu tenho revelação de que eu e Ele fomos unidos, porque Ele se revelou a mim, porque eu recebi a revelação do Santo de Deus, e agora a minha vida vai ser vivida debaixo dessa experiência, porque você sabe que está em Cristo, agora você também tem a ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque nós temos revelação de que estamos em Cristo, nós não temos medo mais de pedir grandes coisas. Veja, Paulo fala, o Pai revelou o seu Filho a mim. Hoje nós vamos participar da ceia, meu irmão, minha irmã, e porque nós temos revelação do que é o corpo, do que é o cálice. Quando nós pegarmos o pão, nós vamos declarar: Ele levou todas as minhas doenças. Não vai ser só um pão, não, porque eu te digo, se a vida cristã é vivida sem revelação, o que nós vivemos não é cristianismo, é religiosidade. Se você está me ouvindo aqui falar, mas você não tem uma vida de revelação de quem Cristo é, você não vai conseguir nem entender a mensagem. Muitos irmãos falam: pastor, eu tenho dificuldade de entender a mensagem. Mas sabe por que nós temos dificuldade de entender a mensagem? Porque nós ouvimos a mensagem, mas não a ouvimos com revelação. Nós precisamos ter revelação da palavra. Nós precisamos ter revelação da vontade de Deus. Nós precisamos ter revelação do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando você tem revelação e você pega o pão, nós já vamos participar da ceia. Quando você pega o pão, você declara: tudo que eu tinha que sofrer, Ele sofreu no meu lugar. Quando você olha para o cálice, você lembra: todos os meus pecados foram perdoados. Ó, como isso é profundo! Então você vai participar da ceia do Senhor com um coração grato. Então você vai comer do pão sabendo que você está comendo de saúde para o teu corpo físico. Você está comendo de saúde para a sua alma. Quando você bebe do cálice, você está recebendo perdão. Você está lançando fora todos os fardos, porque agora você está fazendo isso com revelação. Você sabe, meu irmão, a vida cristã, ela acontece por dois princípios. Eu falei isso semana passada. Existe o princípio da porta e o princípio do caminho. Jesus mesmo disse que apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz para a vida. E o que significa essas experiências de porta e de caminho? As experiências de porta são experiências abruptas que nós passamos, onde de repente nós somos transformados. Isso fala do novo nascimento, a regeneração. Ela acontece num abrir e piscar de olhos. Mas agora a vida cristã, ela é uma experiência de amadurecimento, de crescimento, assim como foi com o apóstolo Paulo. Ele estava crescendo, ele estava amadurecendo. Primeiro ele entendeu que ele tinha sido separado e que essa separação não dependia dele, mas nasceu em Deus. Depois ele compreendeu que ele foi separado pela graça, não foi pelo merecimento. E agora ele entendeu que ele teve revelação de Cristo. E nós, à medida que vamos caminhando com o Senhor, nós caminhamos com o Senhor tendo revelação. E quanto mais revelação eu tenho, mais eu entendo da graça. Quanto mais revelação eu tenho, mais maduro eu me torno. Quanto mais revelação eu tenho, mais eu cresço em vitória, mais eu cresço em autoridade, mais eu cresço em ousadia. E essa é uma experiência de caminho, é uma experiência de
processo. Nós precisamos sim clamar: Senhor, me dá experiências de portas, me dá experiências instantâneas que mudam a minha vida para sempre. Todos nós vivemos experiências assim. Você acorda de um dia, de um jeito e um dia, e quando você vai dormir você não é mais a mesma pessoa, porque você viveu uma experiência de porta. Mas nós precisamos também aprender que a vida cristã comum e normal é uma vida cristã que é vivida com uma experiência de caminho, onde nós vamos crescendo em maturidade, onde nós vamos crescendo em revelação de quem o próprio Senhor é. Você pode dizer amém? Aleluia! O quarto ponto é que Paulo diz que não consultou nem carne e nem sangue. O que é carne e sangue? Paulo não consultou os homens quando ele estava pregando o Evangelho. Paulo não consultou a homem nenhum na hora de anunciar a mensagem. Ele não fez isso. Muitos irmãos, depois de ter uma experiência com Deus, eles vão atrás de outros crentes que vieram antes deles para até pedir alguma ajuda. E normalmente eles ouvem aquilo que eu estou pregando aqui, e eles ouvem que Deus nos aceita pela graça, que o Senhor não leva em conta o nosso pecado, que nós somos aceitos independente de quem somos ou daquilo que fazemos. E muitos irmãos ouvem aquilo que eu estou falando, e após ouvir isso, eles têm uma experiência. Então, qual é a experiência que eles têm? É uma experiência de leveza, é uma experiência de paz, é a paz que excede todo entendimento. Então eles começam a viver uma vida abundante com Jesus. Mas depois de viver essa vida abundante com Jesus, o que eles fazem? Eles vão consultar carne e sangue. Eles vão compartilhar aquilo que eles estão ouvindo. Olha, eu estou fazendo um estudo lá, e esse estudo, o pastor disse que Deus já perdoou os nossos pecados, de que nós somos aceitos, e de que Deus não escolhe ninguém pelo próprio merecimento, pela própria força, pelo próprio desempenho. E quando esse irmão, essa irmã compartilha sobre aquilo que ele está ouvindo, está compartilhando com homens, com carne e sangue, qual que é o resultado? As pessoas questionam: opa, cuidado, como assim? O que você ouviu? Olha só, abra o seu olho, isso é perigoso, isso é perigoso. E eu sei que você pode dizer: pastor, mas como que nós lidamos com essa situação quando acontece isso? Você precisa entender, irmão, que a sua vida cristã, ela precisa ser vivida entre você e Deus. Homem nenhum deveria entrar dentro do teu relacionamento ou deveria ditar as regras daquilo que o Espírito Santo fala com você e direciona você para que você pudesse viver. Paulo não consultou carne e não consultou sangue nenhum. Por quê? Porque ele tinha uma experiência pura com Deus. Paulo simplesmente sabia que aquilo que ele estava ouvindo era resultado daquilo que o próprio Senhor estava construindo na vida dele. Eu sei que você pode falar: pastor, mas isso é perigoso. Porque se você está dizendo que a minha vida diz respeito somente a mim e a Deus, tem gente que vai ouvir isso e vai dizer que não precisa mais de igreja. Tem gente que vai ouvir isso e vai dizer que não precisa mais de pastor. Não precisa então mais de orar, não precisa mais andar em santidade, não precisa mais contribuir, dar o dízimo, dar a oferta. Eu não estou dizendo isso. E ainda que isso aconteça, irmãos, às vezes vai acabar acontecendo. Mas pensa comigo, não seria maravilhoso se nós, como cristãos, aprendêssemos verdadeiramente a ouvir a voz de Deus? Já pensou que maravilhoso seria se você aprendesse, meu irmão, minha irmã, a distinguir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração? Já pensou a glória que seria se fôssemos uma igreja que ouve a voz de Deus, que aquilo que nós pregamos, que o nosso encargo é de ficar uma igreja de ministros, de sacerdotes, verdadeiramente se tornasse uma realidade? Já pensou que glória seria se você aprendesse a perceber o Espírito Santo direcionando você nos pequenos detalhes? Isso seria maravilhoso, isso seria maravilhoso. Nós precisamos aprender a caminhar debaixo disso. Nós precisamos aprender, irmãos, a ensinar de que homem nenhum pode dizer o que eu devo fazer, mas eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo.
O que é lei? Lei é se relacionar com Deus pelo merecimento. E quando eu sei que alguém está vivendo pela lei, alguém vive pela lei quando ele está sempre olhando a opinião de homens. Porque quem é o homem diante de Deus, irmãos? O homem não é nada. Eu não sou nada. Eu estou pregando para você? Sim, mas isso não me faz maior ou melhor do que você, não. Nós somos irmãos. Nós estamos aqui para aprender a ouvir o Senhor juntos. Você já parou para pensar que se nós caminhássemos debaixo da revelação do Espírito, nós iríamos chegar a uma conclusão que não existe ninguém grande? Porque os grandes homens de Deus, não há nenhum grande homem de Deus. Porque a obra de Deus é feita apenas pelo Senhor. E não há esforço, não há merecimento dos homens. É Deus quem faz, é Deus que chama, é Deus que separa, é Deus que fala, é Deus que unge, é Deus que direciona, é Deus que separa. Se nós caminhássemos debaixo dessa revelação da graça de Deus, nós jamais iríamos idolatrar homens, nós jamais iríamos querer ficar levantando pessoas dizendo que eles são melhores do que nós, que eles são mais bem preparados que nós. Quem anda pela graça nunca vai se surpreender com os outros. Pode pegar toda pessoa que vive pela lei, ela está sempre frustrada com a igreja. Quem caminha debaixo da lei está sempre machucada. Porque os homens, porque a igreja, porque o pastor, porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano. Quem caminha pela lei está sempre olhando para o homem, está sempre olhando para o desempenho. Paulo fala, eu não consultei carne e sangue. Isso significa, os meus olhos não estão nos homens, os meus olhos estão em Jesus. E quem caminha pela graça não se frustra com o pecado do outro. Se você sabe que Deus aceita você, independente das suas obras, no dia que você perceber fraqueza e carnalidade em mim, você não vai se frustrar comigo. Porque você vai dizer, olha, eu fui chamado pela graça e sou aceito pela graça. Então o pastor Douglas também foi chamado pela graça e foi aceito pela graça. Ele não foi chamado porque é bom, ele não foi chamado porque é bonzinho, ele não foi chamado porque é mais bem qualificado do que eu. Ele foi chamado pela graça. Então, quando você perceber alguma fraqueza em mim, você não vai se frustrar. Pelo contrário, você vai estender sua mão para mim e vai dizer, pastor, você também não é perfeito, eu também não sou. Então, juntos vamos crescer debaixo da vontade do Senhor. Era isso que Paulo dizia. Ele não consultou carne e nem sangue. Todo aquele que recebeu da graça sabe que tudo que algum homem possui é porque recebeu do céu, não porque mereceu. Você pode dizer amém? O quinto ponto, o quinto processo na vida e do crescimento do apóstolo Paulo está no versículo 17. Depois de não ter consultado carne e sangue, ele diz, eu parti para as regiões da Arábia. E você sabe, as regiões da Arábia era uma região de deserto. Era uma região muito seca e Paulo foi levado para o deserto. E o que significa ser levado para o deserto? O deserto é um lugar onde nós somos ensinados por Deus. O deserto é um lugar onde nós somos moldados pelo Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Para que Deus nos guia no deserto? A Bíblia diz, para te humilhar. Deus nos leva no deserto para nos mostrar que tudo que Ele faz pela graça. No deserto não adianta eu plantar, porque não nasce nenhuma plantação. No deserto não adianta eu cavar, porque eu não encontro água. No deserto, meu irmão, só o Senhor pode fazer cair o pão do céu. No deserto, só o Senhor pode mandar a rocha para matar minha sede. No deserto, só o Senhor pode fazer com que a roupa cresça no meu corpo. Foi Ele que mandou a rocha, foi Ele que mandou o pão. Durante o dia tinha uma nuvem, porque somente o Senhor podia me proteger. Durante a noite tinha uma coluna de fogo, porque só o Senhor que podia me guiar. Foi Deus quem fez tudo no deserto. Deus não cuida de mim e de você porque somos bonzinhos. Deus cuida de mim e de você porque Ele é bom. Então o deserto é fundamental nas nossas vidas para que nós possamos entender que tudo depende dEle. Sabe por que constantemente você passa por vários desertos na sua vida? É para que você nunca se esqueça
que tudo que você tem vem do Senhor e que nada que você tem pode estar nas suas próprias mãos. Nós precisamos constantemente, todas as vezes que entramos em um novo deserto, nos lembrar, eu estou aqui porque Deus quer me humilhar. Mas Ele não quer me humilhar porque Ele quer me deixar no chão. Ele quer me humilhar para mostrar o tamanho do amor dEle por mim. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto. Foi 40 anos vendo a bondade de Deus. Foi 40 anos vendo graça, proteção, libertação. Foi 40 anos vendo o sobrenatural do Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor nos leva no deserto para isso, mas para que mais? A Bíblia diz, eu que te levei no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardaria ou não os meus mandamentos. Veja, no deserto é o lugar onde o povo é levado para saber se eles iriam ou não ouvir a voz do Senhor, se eles iriam ou não confiar no Senhor. É no deserto, irmãos, que nós sabemos quem são aqueles que confiam na graça e quem são aqueles que confiam em si mesmo. Porque muita gente, quando está passando pelo deserto, não confia na graça. No deserto eles desviam. Nos desertos da vida, eles voltam a confiar na própria carne. Eles voltam a confiar no próprio esforço. Eles voltam a tentar resolver os problemas das suas vidas da sua própria maneira. E qual que é o resultado disso? É morte. Todas as vezes que você está no deserto, aprenda a confiar na graça de Deus. Aprenda, meu irmão, a descansar na graça de Deus. O deserto é um grande teste para saber o nosso nível de maturidade, porque tem gente que passa no deserto e no deserto ele se torna doce. Tem gente que passa no deserto e se torna moldável. Tem gente que passa pelo deserto e se torna alguém maleável. No versículo 3, ele diz, então, Ele te humilhou, te deixou ter fome. Por que o Senhor nos deixa ter fome, irmão? Para nos mostrar que ainda que a gente tente fazer com a nossa própria força, nada que nós fazemos é suficiente para nos saciar. Ele nos permite ter fome para que depois Ele possa vir matar a nossa fome, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que alimentou os nossos pais no deserto. Ele é o pão que desceu do céu e sacia-nos por completo. Ele é o único que pode nos preencher. Ele é o único que pode nos dar aquilo que nós nunca iríamos encontrar em lugar nenhum. É por isso que o Senhor nos leva no deserto. Ah, irmãos, isso é poderoso demais. Sabe? Você já viu muitos irmãos que quando eles estão vazios, quando eles estão secos, você já viu um desviado quando volta para o culto? Eu vi aquele irmão que estava longe e de repente ele chega a uma conclusão, eu preciso de Jesus. Hoje eu vou para o culto. Daí ele vem no culto. Quando ele chega aqui no culto, o louvor começa. Às vezes ele nem lembra mais a letra da música, porque as músicas são novas e ele nem consegue cantar mais. Mas ele começa a ser envolvido com a presença. De repente ele começa a clamar, ele começa a pedir perdão pelos pecados dele. E de repente ele começa a ser tocado, ser inundado pelo amor de Jesus. E ele começa a chorar. E Deus fala com ele. E ele se rende, ele se entrega e ele vive uma experiência poderosa com Jesus. Sabe aqueles irmãos? Veja, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque ele estava com fome. Porque ele chegou no momento da vida dele onde ele estava muito faminto. E sabe por que Deus nos leva para o deserto? Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós vivamos essa experiência. A gente podia chamar a experiência da esponja. A esponja, você joga água nela, ela está seca, mas à medida que ela vai sendo molhada, ela começa a segurar toda a água, ela começa a ser encharcada ao ponto dela transbordar. E esse é o desejo de Deus para conosco. Ele deseja que eu e você cheguemos na presença dEle e venhamos a nos encharcar de quem Ele é. É para isso que Ele nos leva no deserto. E lá no deserto o texto continua dizendo, e Ele nos sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam. Tudo isso Ele fez para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia! É para isso que Ele nos leva no deserto,
Paulo, depois de saber que tinha sido separado antes do nascimento, depois de saber que foi separado não por mérito, mas pela graça, depois de saber e ter tido revelação de quem o Senhor era, Paulo então, irmãos, não consulta carne e sangue, porque ele lembra que foi um encontro pessoal que ele teve com Jesus. Ele é levado para o deserto da Arábia. E por que ele é levado para o deserto da Arábia? Para que ele tivesse ainda mais revelação do amor do Senhor. Eu quero te falar, se você tem vivido dias de deserto, saiba, Deus quer te dar a experiência da graça. E simplesmente confie na graça do Senhor sobre você, no nome de Jesus. Amém? O sexto tópico aqui, no versículo 17, ele diz: e voltei, depois de ir para o deserto, eu voltei outra vez para Damasco. O que significa esse tempo que Paulo viveu em Damasco? É o tempo de sofrimento na vida de Paulo. Mas não é um sofrimento por causa do pecado, não é um sofrimento por causa da enfermidade. Tem gente que pensa que a doença vem como uma espécie de tratamento de Deus, mas não, irmão. A doença nunca é a vontade de Deus. Quando Deus quer disciplinar, quando Deus quer tratar os seus filhos, Ele nunca vai mandar uma doença, Ele nunca manda uma praga para nós. Quando Deus quer nos disciplinar, Ele sempre vai nos expor, Ele sempre vai nos envergonhar. Aprenda algo. Talvez você possa perguntar: pastor, então tá, Deus me ama, me aceita, independente de quem eu sou ou do que eu faço. Sim. Mas Deus ainda pode me disciplinar na graça? Sim. Todos nós podemos ser disciplinados por Deus. Quando? Como isso acontece? Quando Deus nos expõe. Todas as vezes que o sol bater em você e você ficar envergonhado, todas as vezes que você for exposto à luz do Senhor, saiba que isso é tratamento de Deus na sua vida. É assim que Deus trabalha. Isso precisa ficar claro, né, irmãos? Mas Paulo aqui, ele foi para Damasco porque ele foi perseguido por causa da justiça de Cristo. Paulo começou a pregar, Paulo começou a anunciar a justiça da fé, Paulo começou a declarar que nós éramos aceitos, independente das nossas obras. Mas é o seguinte, por conta da pregação da justiça pela fé, Paulo começou a ser fortemente perseguido. Paulo começou, irmãos, a ser acusado. E isso precisa ficar muito claro para nós. Todas as vezes que nós nos levantarmos para pregar o Evangelho, as pessoas vão nos perseguir. Todas as vezes que nós nos levantarmos para anunciar as boas novas, eu quero te falar, alguém vai se levantar para confrontar o que estamos falando. É normal, é normal. As pessoas ouvem o que nós estamos dizendo e nos acusam dizendo: mas esse evangelho é muito light, essa pregação é muito fraca. E isso daí é coisa para novo convertido, isso é heresia, isso vai levar as pessoas a viverem no pecado, quando na verdade, meu irmão, é exatamente o contrário, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, diante de Deus, ninguém é aceito baseado naquilo que faz. Mas quando você diz isso para aquele que está fazendo tudo para tentar ser aceito por Deus pelas suas próprias obras, esse vai te perseguir, esse vai vir atrás de você. Mas a gente precisa aprender a ter simplesmente pureza e verdade nas nossas palavras. Eu creio que eu vou ser arrebatado, mas eu sempre digo uma coisa: se um dia eu morrer e o arrebatamento não tiver acontecido, eu quero que escrevam na minha lápide, por favor, escrevam: a única coisa que verdadeiramente importa na vida é viver com humildade e simplicidade aquilo que você acredita. Eu quero que escrevam isso na minha lápide se um dia eu morrer. Paulo, ele pregava mesmo em Damasco, aonde ele anunciava a lei, do lugar onde que muitas pessoas viram que ele estava lá querendo cumprir a lei, no lugar onde ele era um bom fariseu, ele estava anunciando a obra consumada de Jesus. Mas eu quero te falar, você também precisa estar disposto a viver isso. E quando você viver, as pessoas vão te perseguir. Se você começar a pregar tudo isso que eu estou te falando aqui, meu irmão, minha irmã, você vai ser perseguido, não tem como. Isso porque todos aqueles que pregaram o Evangelho também serão perseguidos. Mas saiba de uma coisa, há uma recompensa para você também. Há uma recompensa para mim e há uma recompensa para nós que estamos pregando o Evangelho. O sétimo tópico. Depois
que nós já vimos o que Paulo pregava, depois de saber que Paulo ele foi levado para o deserto da Arábia, depois ele foi levado para Damasco, ele foi perseguido. No versículo 18 diz que Paulo chega em Jerusalém. Mas o que aconteceu em Jerusalém? Paulo precisou ir para Jerusalém para ser equilibrado pelos irmãos. Preste atenção, o texto no versículo 18 diz que Paulo foi avistar Pedro. E essa palavra ver significa historeu. E ela aparece mais de 1.500 vezes na Bíblia. Mas só aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 18, essa palavra aparece através da vida de Paulo, dizendo que ele tinha visto. Paulo foi ver a Pedro. Mas o que significa este ver, esta palavra historeu? Significa que Paulo foi comparar, Paulo foi aprender junto, Paulo foi fazer uma história junto. Essa palavra historeu vem da palavra história. Então Paulo, ele precisou ir para Jerusalém para checar se aquilo que ele estava pregando era verdadeiramente a mesma coisa que os outros apóstolos estavam pregando. Havia tanta acusação sobre a mensagem que Paulo pregava, que Paulo precisou ir a Jerusalém. Ele precisou sentar ali com Pedro, e a Bíblia fala que ele fica 15 dias ali com Pedro e com os outros apóstolos. Para que eles ficaram 15 dias juntos? Para que Paulo soubesse se aquilo que ele estava ouvindo de Deus realmente era o correto ou não. E o que isso significa para nós, meus irmãos? Significa que não tem como vivermos a vida cristã sozinhos. Todos nós precisamos ser equilibrados. Fala assim comigo: eu preciso ser equilibrado. Pastor, não estou entendendo direito, eu vou te explicar. Por um lado, Paulo não consultou carne e sangue. Amém? Ele consultou apenas o Espírito, apenas o Senhor. E ele sabia que aquilo que ele tinha recebido porque o próprio Jesus se revelou a ele. Só que chegou um momento da vida de Paulo que Paulo começou a aprender e a perceber que não existe cristianismo solitário, que não tem como ele viver a vida cristã sozinho, longe dos demais discípulos. Então ele desce para Jerusalém e ele fica lá durante 15 dias, aprendendo com outros. Isso significa que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos aprender a palavra juntos, nós precisamos estar juntos, por isso que somos igreja. Você ouve a Jesus na sua casa, você aprende de Jesus pelo Espírito, você ouve a voz do Senhor lendo a Bíblia, buscando comunhão e revelação através do relacionamento. Mas depois de fazer isso, nós nos juntamos e nós nos unimos em comunidade, nós nos tornamos igreja e nós compartilhamos tudo aquilo que estamos aprendendo juntos. E quando que nós sabemos se aquilo que estamos ouvindo está correto ou não? Quando aquilo que todo mundo está ouvindo está alinhado com aquilo que os apóstolos pregavam. Veja só, olha a construção de Deus, olha como é maravilhoso ver quando uma igreja é edificada de forma madura, de forma saudável. E o último tópico, a Bíblia fala que Paulo vai para Antioquia. Lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25, diz que Paulo foi para Antioquia. E Antioquia significa confirmação ministerial. Mas preste atenção, irmãos, é Deus quem nos chama, mas quem nos confirma são os irmãos. Não tem como você confirmar que aquilo que você está ouvindo é de Deus sem compartilhar isso com irmãos mais velhos e maduros na fé. Eu não estou te dizendo que os seus irmãos têm que interferir o teu relacionamento com Deus. Não estou te dizendo isso. Porque é Deus quem te chama, é Deus quem te capacita, é Deus quem te unge, te separa e te escolhe. Mas é os irmãos quem te confirmam. Lá no versículo 25, vamos ler esse texto juntos? Atos 11, versículo 25. Diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Veja, Barnabé era um homem cheio de graça, encontra Paulo e leva Paulo para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. E em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja, os cristãos só foram conhecidos quando aqueles que ouviram de Deus estavam juntos, anunciando a mensagem do Evangelho às multidões. Por isso que precisamos ser igreja. Deus é quem nos chama, Ele nos separa, Ele nos ensina. Tudo isso acontece sem que a gente consulte carne e sangue. Mas após isso, nós nos unimos, nós nos reunimos para confirmar a mensagem, para anunciarmos juntos a mensagem, para edificarmos juntos a igreja. Essa é a história de Paulo. E aqui nós vemos que pela primeira vez eles foram chamados cristãos. O que Paulo passou tem um significado para aqueles que querem avançar em Deus. Significa que todos nós vamos ter que viver por essas mesmas experiências também. São 8 pontos, 8 princípios, e que o Espírito Santo, meu irmão, possa abrir os nossos olhos para que a gente possa compreender que aquele que começou a boa obra na nossa vida no dia que nós conhecemos ao Senhor, esse mesmo é o que vai completar a nossa obra. Que eu e você, eu queria que você pegasse o pão agora na sua casa, pegasse o cálice, que eu e você possamos compreender que não há vida cristã sem a graça de Deus. Que nós possamos juntos compreender que não há cristianismo sem revelação. Nós precisamos de revelação de Deus, que foi Ele que nos escolheu, que foi Ele que nos separou, que foi Ele que nos chamou. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós não podemos permitir com que os homens se tornem grandes. Nós não podemos idolatrar a homens ou achar que existem homens melhores, homens piores, homens grandes, grandes homens de Deus, grandes heróis da fé. Não existe homem grande. Não existe ministério grande. Não existe grandes profetas, não existe isso. Aprenda isso, meu irmão. Não, há um Deus grande, há um grande Espírito, há um só que pode ungir os homens, e é o mesmo que unge você e que unge a mim. O que existe são pessoas que se disponibilizam ao Senhor. E hoje você está aqui, eu oro para que você venha se disponibilizar, que você venha se entregar, que você venha se apresentar a Jesus. Mas você também precisa aprender que no final de tudo isso nós precisamos nos unir com a igreja. Nós precisamos ir para Jerusalém. Nós precisamos estar reunidos com os irmãos para saber se aquilo que estamos ouvindo de Deus é certo. Não podemos viver uma vida cristã isolada, solitária. Eu sei, nós estamos no meio de uma pandemia e às vezes nós acabamos ficando muito sozinhos, separados. Semana que vem, no nome de Jesus, nós vamos estar juntos no culto. No nome de Jesus, não aceito mais. A célula dessa semana nós vamos fazer, porque não tem mais o decreto das 8 horas. Então, essa semana a gente vai ter célula em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia. Talvez o culto, em nome de Jesus vai ter, não vou nem contar com talvez. Eu criei, por isso eu falo, semana que vem vai ter culto. E nós vamos estar juntos em Jerusalém. Mas também nós vamos ir para Antioquia. E nós vamos ficar em Antioquia pelo menos um ano. Para quê? Para juntos nós possamos pregar, para juntos anunciar a palavra. Amém? Eu queria que você pegasse o cálice nessa hora. Pegue aí o pão. Pegue o cálice aí na sua casa. Eu creio que você já separou. No nome de Jesus. E por que nós participamos da ceia do Senhor? Para declarar, meu irmão, minha irmã, nós somos perdoados. Nós fomos aceitos pelo Senhor. Eu não fui aceito por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu faço. Eu não fui aceito por causa das minhas boas obras. Eu fui aceito pela graça de Deus. Eu fui separado antes de eu nascer. É interessante, todas as vezes que nós passamos e ceamos através das nossas lives, o que o Espírito Santo sempre me diz é que esse pão é o corpo de Jesus. E se você está aí na sua casa participando da ceia, significa que você faz parte do corpo. E eu também faço parte do corpo. Isso significa que nós precisamos estar juntos e unidos. Porque somente quando o meu pedacinho de Cristo se unir ao teu pedacinho de Cristo, é que nós vamos poder manifestar Cristo aos homens.
é que nós vamos poder anunciar a boa mensagem do Evangelho. Nós precisamos pregar essa palavra. Meu desafio nesse tempo que nós estamos estudando é que você anuncie a mensagem. Esse é o desafio, que você pregue, que você com ousadia se achegue, com intrepidez na presença do Senhor. Mas a minha oração é que você, através desses estudos, que amanhã nós vamos continuar, amanhã, segunda-feira, nós vamos continuar às 9 horas fazendo o nosso estudo de Gálatas. Mas a minha oração é que você, à medida que você está aprendendo, você possa ter revelação do corpo e do sangue de Jesus. Que você possa ter revelação do amor de Deus por você. Que você possa ter revelação da graça maravilhosa de Jesus. Que você possa experimentar de tudo aquilo que já está à tua disposição. Amém? Pegue o pão então nessa hora, pegue o cálice, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me escolhido antes de eu nascer, por ter me chamado, por ter me separado pela graça. Obrigado, Senhor, por ter me encontrado. Obrigado por revelar o seu Filho a mim e por me trazer revelação de que eu e o Senhor fomos unidos no Espírito e que hoje nós somos um. Obrigado por me aceitar, independentemente das minhas obras e do meu merecimento. Obrigado por me levar ao deserto e por me sustentar lá. Obrigado, Senhor, por sua igreja. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus irmãos que estão do meu lado e que me ajudam nas minhas fraquezas. Obrigado por eu fazer parte de um corpo que tem sede, que tem fome por Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado por me perdoar. Eu declaro que este corpo é o corpo do Senhor, que foi moído na cruz em meu lugar. Este cálice é o cálice da nova aliança, que me trouxe perdão eterno. Eu creio que toda doença foi levada, que o castigo foi levado, que todo fardo, que toda culpa, que toda condenação foi removida em nome de Jesus. Diga: essa noite eu recebo saúde para o meu corpo, saúde para a minha alma e perdão, descanso e alívio para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Juntos, eu quero te convidar nessa hora, meu irmão, a comer o pão e a beber do cálice. Faça isso aí na sua casa. Se você estiver com a sua família, compartilhe o cálice junto com eles, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Alguém será que pode dizer glória a Deus? Aleluia! Meu irmão, minha irmã, nós vamos encerrar a nossa reunião por aqui, mas antes de terminarmos, eu quero te convidar a estar com a gente amanhã, segunda-feira, às 9 horas da noite, para compartilhar a mensagem, para compartilhar a pregação. Nós vamos estar juntos estudando o livro de Gálatas, e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Então eu espero você. Tchau, tchau. Que Deus abençoe e estamos juntos. Amado, antes desse vídeo acabar, você precisa curtir ele e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, envie um link dessa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos abençoar mais pessoas? Que Deus abençoe em nome de Jesus.